Olá, sejam bem-vindos ao Estudar e Partilhar. O tema da aula de hoje é leitura dos textos motivadores. Você sabe que esse é o ponto importante para você começar a escrever seu texto. Então, vamos lá? Para que servem os textos motivadores? Vai falar assim, Sora, para quê? Mais coisa para eu ler? Essa prova é muito longa, mais coisa para eu continuar lendo? Pelo amor de Deus, mano do céu! Não, os textos motivadores vão te ajudar a entender qual é o caminho da redação que eles estão esperando. O que eles querem que você realmente escreva. Então você vai precisar interpretar o tema, fazer conexões com os textos motivadores e aí sim escrever. Hoje os passarinhos estão demais aqui. Nossa, ó, é um canal rural também, né? Isso é bom, que é a natureza que fala com a gente. Eu escolhi um tema para a gente conversar hoje, que é da redação de 2015. Infelizmente é um tema muito presente. A pandemia acabou agravando ainda mais esse tema. Então a gente vai falar sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Vou compartilhar com vocês a proposta inteirinha da redação. E daí eu vou também deixar o link para vocês poderem fazer o download se vocês quiserem. Então a gente vai começar pela leitura do cabeçalho, que ele fala assim: a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, olha a importância, você tem que trazer também coisas externas. Não é só para pegar coisas aqui do texto motivador. Redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Nesse ponto aqui é importante a gente já realmente começar a prestar um pouquinho mais de atenção na hora de escrever. Porque, como a gente viu na última aula, o texto dissertativo serve para quê? Para eu colocar meu ponto de vista e convencer a pessoa que está lendo o seu texto da sua opinião. Mas além de você convencer, você precisa fazer uma intervenção. Não adianta você só reclamar ou você só apontar e não sugerir uma solução para aquilo. Então você fala, beleza, você reclama, mas não fez nada para melhorar aquilo. Tá valendo? Não tá valendo. Então presta bem atenção, na hora que você for escolher algo para escrever, você sabe como melhorar aquilo? Se você não souber, vá para outro caminho. Não adianta você começar a escrever alguma coisa que você não tem solução. Pensa nisso que é muito importante. Voltando um pouquinho agora para a estrutura de como escrever nossos textos dissertativos, o que a gente precisa entender? Que são causas e consequências, é onde a gente vai desenvolver nosso texto, né? A nossa opinião, nosso argumento, são baseados em causas e consequências. Os textos motivadores são as consequências. Então, eu preciso encontrar as causas para isso. Isso que é a parte mais importante, que você prestar atenção nisso, que os textos motivadores são as consequências. Demais, velho. Mano, é muito passarinho. Quando a prova, né, é formulada, ela tá ali, ó, te dando de bandeja as consequências. Se eu voltar aqui para os meus textos motivadores, eu vou começar a observar as consequências aqui, ó. Por exemplo, nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010, foram assassinadas no país 92 mil mulheres. Isso é consequência de alguma coisa. Consequência do quê? O que causou tudo isso, né? Então é isso que eles esperam que você escreva, que você busque causas e consiga fazer conexões com essas consequências.
além do seu repertório, que é muito importante você prestar atenção no seu repertório. Falando de repertório, é muito importante a gente criar muitas conexões. Isso a gente vai falar no vídeo da semana que vem. Você sabe de que livro eu tô fazendo referência? Usando essa camiseta? Se você souber, escreve aqui nos comentários, que aí eu quero saber se você tá esperto, beleza? Vamos continuar. Então, ó, voltando. Então, o que a gente tem que começar a prestar atenção nessas conexões? Eu tenho o meu tema, o que eu preciso realmente entender. Qual é o meu tema? Sobre o que eu preciso falar? Se as consequências são essas, né, que eu tenho aqui nos meus textos motivadores, se as consequências estão aqui, sobre o que eu preciso falar? Em aula, eu levei essa proposta de redação. E daí, eu deixei o pessoal ler, para ver o que cada um conseguia absorver de tudo isso, antes da professora ficar falando igual o homem da cobra. E daí eu perguntei, gente, qual é o tema da redação? Aí falaram, feminicídio. Feminicídio, feminicídio. Mas é sobre o feminicídio o tema? Não é sobre o feminicídio. É sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. É a persistência. É sobre isso que eles querem que você escreva. Não é sobre o feminicídio. O feminicídio é uma consequência. Não é o tema da redação. Então, se você for falar só sobre o feminicídio, o que é, tá errado. Não é sobre isso. Ele quer saber por que isso persiste. Então, se ele quer saber por que persiste, se você for falar sobre o feminicídio, você tem que falar por que o feminicídio persiste na sociedade e como sanar isso. Qual que é a sua proposta de intervenção para que isso seja sanado? Mas o tema não é feminicídio. O tema é a persistência. Daí eu faço uma pergunta. Por quê? É isso que a gente tem que fazer. Então eu tenho lá meu tema. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Por que isso acontece? E aí vem a chuva de ideias. Né? Por que isso acontece? Ah, acontece porque tem machismo? Acontece porque muitas pessoas são norteadas pela religião? Acontece porque não tem políticas públicas voltadas à mulher? Por quê? Eu quero que você pense nos porquês. Por que isso acontece? Por que a violência permanece? Por quê? Para daí, depois, de fato, começar a construir a nossa redação, o nosso ponto de vista. Para daí, sim, falar o que eu penso sobre isso. Primeiro, eu preciso entender. Então, a leitura, né, dos textos motivadores é muito importante. E a leitura do tema também é muito importante. Porque daí você sabendo o que você precisa encontrar aqui nos textos motivadores, fica mais fácil. Então, por exemplo, a gente vem aqui agora sabendo que eu tenho que entender por que isso acontece, eu já venho buscando as causas disso. Para daí eu fazer minhas causas e consequências. Isso acontece por causa disso, minha solução é essa. Aí fica mais fácil da gente de fato construir um texto. Quando a gente consegue, né, compreender esse caminho. Então, se eu vier aqui, ó, no texto 2, eu tenho várias causas aqui no texto 2. Por que permanece a violência contra a mulher na sociedade brasileira? Porque ainda 51% sofrem violências físicas. Mas por que ela sofre esse tipo de violência? Aí você pode, né, ir por esse caminho. Ou você pode falar sobre a violência patrimonial. Por que a mulher ainda sofre violência patrimonial? Você sabe o que é violência patrimonial? Se você não souber o que é violência patrimonial, escreve aqui que daí eu faço um vídeo só sobre isso.
beleza? Se você entendeu por que a violência persiste na sociedade, tem lá, por quê? Por causa disso, disso, disso e disso. Se você entendeu, aí você consegue garimpar nos textos motivadores coisas para afirmar. São fatos que você consegue colocar concreto. Não vai colocar também qualquer tipo de porcentagem na sua prova que não tenha noção, que não tem lógica, né? E aí você começa a fazer conexões. Aí vem o lance do repertório novamente. Por isso que eu digo, o repertório é muito importante. Você pode conectar dados que estão aqui nos textos motivadores com o seu repertório pessoal. Música, filmes, jornais, pensadores, livros que você leu. Isso é muito importante. Então, pensa nos repertórios que você consegue também criar conexões com esse tema. Então, você entendeu os porquês, já fala assim, isso aqui eu já vi em tal lugar, posso colocar. Isso aqui eu vi em tal lugar, posso colocar. Faço conexões realmente. Mas isso é tema da próxima aula e daí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre realmente fazer conexões. Se você ainda não assistiu a aula da semana passada, eu vou deixar em algum lugar aqui para você poder acompanhar. E aguardo vocês semana que vem para a gente conversar sobre repertório. Um beijo e até a próxima!